Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Vereador. Requerimentos, indicações, enfim, o dia a dia do seu parlamentar passado a limpo aqui na TV Câmara Jaú. E nesta edição, eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV o vereador do Republicanos, Luizinho Andretto. Vereador, obrigado pela sua presença, viu? Ô Ângelo, eu que agradeço mais uma oportunidade de estar fazendo um resumo do trabalho que eu fiz durante todo esse tempo aqui na Câmara. Bom, a gente começa então essa prestação de contas falando sobre a situação da Praça Siqueira Campos, o popular Jardim de Cima. A gente sabe que a página do senhor recebe muitas reclamações, questionamentos, às vezes até dúvidas com relação ao dia a dia da nossa cidade. O senhor tem recebido muitas queixas com relação à limpeza dessa praça? Ali tem um problema que já é conhecido de todo mundo, né? É o problema das fezes de pombos. Infelizmente a prefeitura ela não achou uma maneira de tentar fazer com que as pombas elas, se distribuam pela cidade e não centralize apenas na praça ali na frente da matriz. E o problema também é que a prefeitura não conseguiu ainda se organizar com relação à limpeza. Já que não consegue fazer com que as pombas elas se dissipem pela cidade, né, vai para outros pontos, pelo menos que faça a limpeza regular daquela área que fica com um odor insuportável. Além disso, pode trazer risco à saúde, né, que as fezes do pombo pode trazer, causar doenças aos nossos seres humanos. E é um problema de longa data, né? É difícil resolver, né? Encontrar um denominador comum, não é, vereador? A gente às vezes pesquisa na internet algumas possibilidades, tem sonar, tem outros mecanismos que podem fazer com que a pomba ela vá, procure outros pontos, né? Mas precisa agir, precisa tomar alguma providência. Pelo menos se não consegue fazer com que as pombas elas fiquem no local, que faça a limpeza, pelo menos deixar o ambiente um pouco mais agradável. Vereador, quase toda a sessão da Câmara o senhor tem mostrado a situação do transbordo de lixo aqui do município, o acúmulo de lixo que fica nesse transbordo. O senhor vem acompanhando isso com uma certa frequência e tem mostrado para a população. O senhor já pediu explicações da prefeitura sobre o porquê daquele acúmulo de lixo? Diversas vezes, Ângelo. Inclusive, eu acredito que já foi tema de outro Fala Vereador já, porque é um problema recorrente que a prefeitura não dá uma solução. Só para tentar dar uma resumida para o pessoal que está acompanhando agora, a Jaú ela não tem o aterro sanitário, então ela contrata a Piratininga. Só que para juntar todo esse lixo que é recolhido em Jaú, é levado para uma área na Jaú Brotas, e o lixo fica depositado lá, depois colocado em carretas e posteriormente levado para Piratininga no aterro contratado. O problema é que esse local lá na Jaú Brotas não pode ficar o lixo por mais que 24 horas. E desde que essa empresa nova assumiu, que seria economizado o contrato, se pagava muito no passado, agora se economizou, o problema é que a empresa contratada agora não está realizando o serviço. E o lixo acaba invadindo propriedades vizinhas, é sacolinha voando, é o mau cheiro, é o churume que escorre e acaba invadindo a propriedade do vizinho. Então eu recebo bastante reclamação do pessoal daquela área pedindo uma providência. E vários requerimentos, indicação, já fiz denúncia na CETESB, no Tribunal de Contas e agora também no Ministério Público, porque já esgotou todas as possibilidades de questionar a prefeitura e forçar ela a cobrar da empresa e fazer a recolha desse lixo, tirar ele de lado daquele local, porque está se acumulando, é uma montanha, eu já mostrei várias vezes em sessão, é uma montanha de 3 metros de altura de lixo, é uma coisa inacreditável que a gente viva essa situação em Jaú, pagando o que se paga para recolher o lixo, para fazer o transporte, e o pessoal ali que mora na região sofrendo com essa situação. O senhor se recorda desde quando essa situação veio ocorrendo, vereador? Eu venho acompanhando isso desde março, quando eu recebi a primeira denúncia. Deste ano? Deste ano, de 2022, quando foi feita a troca de empresa. A antiga empresa parou em fevereiro, ficou alguns dias sem fazer a recolha, e aí foi que o lixo foi se acumulando, e hoje está numa situação insustentável já. Vereador, recentemente nós tivemos um projeto de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado aqui na Casa por maioria de votos, que promoveu mudanças no Estatuto do Servidor Público. O senhor votou contra, inclusive, essas alterações, né? Qual a avaliação que o senhor faz da aprovação desse projeto? É ridículo, é uma lei da mordaça foi feita. A lei ela veio com uma situação regrando o funcionário público de proibir, inclusive, se manifestar com relação a alguma coisa que ele vê de errado. O que a prefeitura considerar que é um segredo,
ela poderia punir aquele funcionário, inclusive com a demissão, e o funcionário, a pessoa não poderia concorrer a cargos públicos no município por 10 anos. Infelizmente, a maioria que compõe hoje o legislativo é da base de apoio do prefeito e passou esse projeto. Só que aí, Ângelo, a gente deu uma reviravolta, vamos dizer assim, porque na semana seguinte, sabendo, acho que tendo um pouco de noção do que tinha feito com esse projeto, a coisa errada que tinha feito, encaminhou para a Câmara revogando um dos artigos, justamente a parte do segredo. O mais polêmico. Mas ainda manteve a proibição de concorrer a cargo público por 10 anos, dentre outros pontos que eu vejo como uma lei da mordaça. É para colocar o medo no funcionário público de poder falar alguma coisa que está acontecendo de irregular. Porque não vem explicado quem vai julgar isso, quem que vai considerar o que é irregular ou não. Eu não sei o que eu posso estar passando de informação, por exemplo, para nós vereadores, para a gente tentar buscar uma solução. Então eu vejo essa lei um retrocesso. Infelizmente a gente está retrocedendo e o principal, a prefeitura faz uma mudança dessa que vai atingir milhares de funcionários, são cerca de 3 mil funcionários, e não consulta sequer o sindicato. Não conversa com ninguém, chega e já manda de urgência. O projeto chegou às 4h01. A gente sabe que a sessão de Câmara começa às 4h. Chegou durante a sessão para fazer uma mudança dessa, importante dessa, que só está prejudicando o funcionário público. Aliás, o senhor tem feito algumas críticas durante as sessões ordinárias com relação ao envio por parte do Poder Executivo de projetos em regime de urgência. O senhor acredita que estão se excedendo um pouco no uso desse mecanismo? Eu vejo que banalizou um pouco, porque o projeto em regime de urgência tem que ser aquela coisa que é urgência mesmo, que não é uma situação grave, uma calamidade, tem que ser resolvido naquele instante porque vai ter algum problema na sequência se não fizer. Agora o que a gente vê é que a prefeitura não se programa, ou muitas vezes não quer ter a polêmica, não quer que seja polêmica quando se divulga o que será votado na semana, então espera chegar o dia da sessão, manda de urgência para ser votado, a gente fala que de passar o rolo compressor em cima desse projeto e acaba aprovando sem muita discussão, sem nenhuma discussão na verdade, porque o projeto de urgência ele já vem para isso, para não ter as discussões, né, para não passar pelas comissões. Então eu vejo que o uso desse mecanismo está totalmente irregular do que foi propagado no passado, que se reclamava muito que a administração antiga fazia processos de urgência, mandava projetos de urgência, só que essa acho que bateu recorde já, porque o que a gente votou de coisa de urgência é inacreditável. O que falta é planejamento, eu vejo isso. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre a rodoviária, né? É outro problema antigo aqui na cidade, a reforma ali do prédio, principalmente dos banheiros. O senhor é um dos autores de uma moção de apelo ao CONDEFAT para que autorize a obra ali na rodoviária. O que o senhor tem de informação a respeito desse tema? Eu encabecei essa moção porque quando questionava a prefeitura sobre reformar a rodoviária, principalmente a parte dos banheiros ali e as infiltrações que a gente vê no prédio, muitas goteiras, a prefeitura respondia que o órgão que cuida do patrimônio do estado de São Paulo estava bloqueando essa reforma, que precisaria encaminhar documentos, que eles que não estavam autorizando. Então eu encabecei essa moção, todos os vereadores acompanharam, assinaram junto, e nós recebemos a resposta agora falando que o Conselho... O próprio CONDEFAT? Isso, o Conselho respondeu falando que está autorizado. Desde junho foi aprovado o Conselho, eles só querem que faça registro fotográfico do que está sendo trocado, porque o Conselho quer que se mantenha a originalidade da construção, é um patrimônio tombado, então quer que se mantenha as peças originais, eles só querem um acompanhamento fotográfico. Então a gente vê que só falta empenho da Prefeitura. É só a Prefeitura começar a fazer a obra agora, de acordo com o que rege o estabelecido pelo Conselho. O senhor já tem requerimento questionando a Prefeitura de quando deve iniciar a obra ou deve fazer algo nesse sentido? Já. Agora eu relacionei esse documento do Conselho, encaminhando a Prefeitura e falando, pessoal, está autorizado, só vocês começarem, para ver se a Prefeitura já está em contato com o Conselho para analisar o projeto e já dar início à obra já. Vereador, tem um requerimento interessante aqui do senhor, que você questiona o prefeito municipal para que ele informe qual sistema de registro é utilizado para lançamento das vacinas aplicadas na rede de saúde pública aqui do município. O que gerou esse requerimento? É um colega meu que está prestando concurso, ele entrou em contato comigo e falou, Luizinho, eu precisava regularizar a minha situação das vacinas, né, a situação das minhas vacinas, fiz essa regularização, quando eu fui consultar no site do ESUS, não estava registrado as minhas vacinas.
Aí eu procurei o postinho, procurei a Secretaria de Saúde e foi informado que quando a Prefeitura retirou o sistema, o OI30, salvo engano é esse o nome da empresa, do sistema, a Prefeitura não renovou o contrato com ela, a Saúde ficou um período sem sistema algum, só fazendo ficha na mão, e foi nesse período que ele fez a vacinação, a regularização das vacinas dele. Ou seja, tudo que ficou naquele período sem o sistema foi perdido. Nesse caso, aconteceu com um colega meu, e eu, na preocupação de ter acontecido isso com outras pessoas, outros munícipes, então eu fiz o requerimento questionando se houve uma perda de dados. Porque o que a gente tem conhecimento, Ângelo, é que algumas verbas do Ministério da Saúde dependem do cadastro. Então a preocupação é, e a cidade perdeu alguma coisa com isso? Além de dar essa dor de cabeça para o cidadão que não tem o registro agora da vacina, e se a cidade perdeu verbas com isso? Por uma irresponsabilidade, por um capricho. Por quê? Eu falo capricho porque agora, novamente, a mesma empresa foi contratada. Ou seja, ficou um período sem a empresa e ela foi contratada novamente. As coisas que não têm explicação. Vereador, o senhor também tem questionado, né, tem feito algumas perguntas ao Poder Executivo quanto à limpeza do Rio Jaú, obras no sentido de evitar novas enchentes. O senhor recebeu retorno? Qual que é a preocupação do senhor? A preocupação é que está chegando o período de chuvas e a gente não vê uma obra que vá evitar novamente essa tragédia que a gente viveu em janeiro. A gente vê que a Prefeitura está fazendo, através do DAE, a limpeza das margens, mas eu acho que é pouco, diante da gravidade do rio estar assoreado. Era para a Prefeitura ter solicitado a draga, não só a limpeza da margem, tem que aprofundar a calha do rio. A gente não vê que foi feita nenhuma obra para conter essa água que vem das cidades vizinhas, que chegam aqui e faz a destruição em Jaú. Não foi feita uma intervenção, uma grande intervenção. O que a gente está vendo é apenas a limpeza da margem. Às vezes você passa pela margem e fala assim, tá resolvendo o problema do rio. Não tá. Foram retiradas várias árvores que podem fazer acarretar no desbarrancamento do rio, causando mais ainda enchendo o leito do rio de terra, fazendo com que o rio suba, assoreando mais ainda. E uma atitude eficaz para se evitar transbordamento, eu não estou vendo. Infelizmente, a preocupação é que vai chegar agora o final do ano, o começo do ano que vem, e a gente pode sofrer mais uma tragédia. Pelo amor de Deus, que Deus nos livre disso. Mas a gente tem que, além de contar com Deus, também agir, fazer alguma coisa, porque assim não dá. Vereador, o senhor tem questionado a Prefeitura com relação a uma ponte de ferro que existia para fazer a ligação, né, o acesso para os moradores, ou até mesmo para escoamento da produção rural da região do Banharão. O senhor, inclusive, já mostrou isso em algumas oportunidades nas sessões ordinárias. O senhor quer saber quando a obra vai acontecer? Pois é, Ângelo, lá está vindo desde o ano passado, se arrastando esse problema. A ponta ela já vinha com problemas desde a administração anterior. Quando iniciou o governo do Ivan Cassara, ele, querendo mostrar serviço, começou a mexer no local. Infelizmente, foi retirada toda a ponte, toda a estrutura da ponte. E não foi recolocada, não foi feita nenhuma obra, e o pessoal que mora do lado de lá do rio, agora tem que fazer um caminho de quase 1 quilômetro para poder atravessar, para chegar numa ponte para atravessar o rio Jaú e poder acessar a cidade. Tem gente que está tendo que, pela distância, por esse caminho todo, tem que atravessar o rio, atravessa o rio a nado, ou fizeram recentemente um caminho para conseguir atravessar o rio para chegar mais rápido na cidade. É uma coisa simples, Ângelo, não é uma obra extraordinária, a gente não está pedindo para fazer um túnel que vai atravessar a cidade, é uma ponte que está prejudicando muitos moradores. E a gente não vê uma ação rápida da Prefeitura. E eu fiquei sabendo que tem licitação aberta, informalmente. Questionei, via requerimento, como anda essa licitação, para pedir celeridade, porque do jeito que está, não dá para ficar. Ainda na área de infraestrutura urbana, a gente já caminha para o nosso minuto final. O senhor fez um requerimento pedindo informações do porquê a obra de prolongamento da Avenida Egisto Franceschi foi paralisada, né? É outra obra que no início do mandato se falou que ia resolver, ia fazer, vamos colocar a cidade nos trilhos. Daí, alguns meses, já parou novamente, mais uma obra que ficou parada e ficou só na promessa. Infelizmente, nós estamos vivendo de promessas e nada de concluído. O senhor obteve retorno quanto ao prazo ainda não, de retomada? Ainda não. Foi um requerimento apresentado recentemente e está no prazo ainda para vir a resposta.
Bom, Luizinho, nós teremos muitos outros assuntos. O nosso A gente tempo pode já pegar tá o tempo de outro vereador, não tem quase problema. esgotado. Mas, novamente, eu quero agradecer a sua presença aqui e abrir espaço agora, rapidamente, para suas considerações finais. Eu que agradeço. Mais uma oportunidade de estar aqui passando para vocês. É muito assunto, tem bastante coisa para falar e eu peço que você acompanhe a sessão de Câmara. Se não der para vir aqui, para assistir pela TV Câmara. E eu também deixo meu gabinete aberto aqui para você que tem alguma dúvida, que tem alguma solicitação e que a gente possa estar ajudando de alguma forma você a resolver seu problema. É para isso que serve o vereador, para tentar resolver problemas, além de fiscalizar o executivo, principalmente. E é isso que eu estou tentando fazer nesse mandato aqui. É isso. Nós recebemos hoje aqui o vereador Luizinho Andretto, do Republicanos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.